Hoje temos segredos sendo revelados por trás das cortinas. O líder chinês Mo Tse disse: prepare 9 balas para os traidores e apenas uma bala para o inimigo. E hoje está claro que o presidente chinês começou a cumprir esse conselho agora, e com toda a rigidez, até mesmo com os mais próximos a ele. Uma campanha de purga assustadora dentro do exército chinês, com prisões em massa, atingiu os chefes de todas as instituições sensíveis. E os relatos de hoje sobre uma tentativa fracassada de golpe militar dentro da China quase mudaram o equilíbrio do mundo novamente. Por que agora? Será que o presidente chinês começou a limpar e purificar sua casa interna em preparação para a hora zero? Porque a prisão da mão direita do presidente chinês é uma prova definitiva de que essa data está se aproximando. A data da decisão? Falaremos sobre tudo isso hoje, mesmo que brevemente. Fiquem conosco! Queridos telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios de opinião que dedicamos a partir desta notícia chocante que foi revelada apenas hoje. A notícia fala sobre a frustração de uma tentativa de golpe militar na China, que tinha como objetivo derrubar o presidente chinês Xi Jinping. As informações recebidas até o momento indicam que o plano de golpe na China estava previsto para acontecer na noite de 18 de janeiro, ou seja, estamos falando de mais de uma semana atrás. O plano era prender o presidente chinês enquanto ele estivesse no hotel do governo, local de hospedagem do presidente, mas o presidente chinês recebeu os detalhes dessa operação a tempo. Assim, ele deixou o hotel antes desse horário e, em seguida, emitiu imediatamente ordens de prisão para 2 pessoas. 2 pessoas estavam liderando essa tentativa de golpe. Quem são essas 2 pessoas? Aqui está a surpresa. Essas 2 pessoas eram das mais próximas ao presidente chinês. Estamos falando do chefe do Estado-Maior do Exército Chinês, chamado Liu Qinli, e a segunda pessoa é o vice-presidente da Comissão Militar Central, ou seja, o vice de Zhang Bing, chamado Zhang Yuxia. Esse incidente começou a dar sinais há cerca de 2 dias, quando as 2 pessoas foram presas e começaram a ser investigadas, mas por outras acusações relacionadas a violações graves de disciplina, incluindo o vazamento de informações sensíveis. Não foi mencionado nenhuma tentativa de golpe fracassada, mas depois vários meios de comunicação internacionais revelaram que o verdadeiro motivo foi a organização de uma tentativa de golpe fracassada. Hoje, para que todos saibam o quão grave é esse incidente, o presidente chinês Xi Jinping, 3 cargos principais na China. Ele é o presidente da República Popular da China, claro, mas também é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que governa a China hoje. Ele é o verdadeiro governante da China e também é o presidente da Comissão Militar Central. E essa comissão pode ser considerada, digamos, como talvez o Conselho de Segurança Nacional da China, mas apenas no que diz respeito aos assuntos militares, é específica para assuntos militares. É a mais alta autoridade militar na China. Ela supervisiona diretamente todas as formas das forças chinesas, navais, aéreas, de mísseis, espaciais e assim por diante. Essa comissão é quem determina o nível de dissuasão nuclear, é quem estuda os cenários de guerra, é quem hoje administra a questão da ilha de Taiwan, é quem define o nível de confronto com os Estados Unidos. Ou seja, estamos falando de questões extremamente sensíveis que são discutidas na mesa dessa comissão. Estamos falando de uma comissão muito importante que molda o futuro da China e talvez o futuro do mundo inteiro.
Então, a pessoa envolvida nessa tentativa de golpe, que hoje está sendo investigada, ocupa o cargo de vice-presidente nessa comissão. Isso é para que todos saibam o nível de perigo. Isso significa todos os segredos militares e nucleares desse país. A China estava nas mãos desse general envolvido naquele dia. Hoje, a notícia sobre a tentativa de golpe ainda não está confirmada, porque há investigações e um grande sigilo sobre a informação dentro da China. Ainda não foi oficialmente divulgada pelo governo chinês, é apenas uma série de reportagens da mídia internacional que revelam detalhes dessa tentativa de golpe. Mas apesar disso, o que sabemos com certeza agora é o quê? E oficialmente, a notícia é a prisão desse responsável junto com o comandante do exército chinês para a investigação de uma série de questões. Essa é uma notícia confirmada e foi reconhecida oficialmente, ou seja, aconteceu de forma oficial, saiu da China. Mas eles estão falando sobre outros casos, estão envolvidos em outros casos. O mais importante é o vazamento de informações para os Estados Unidos sobre o programa nuclear chinês e sobre as armas nucleares que a China possui. Mesmo que não tenha havido tentativa de golpe, estamos falando sobre o ponto mais importante deste assunto neste episódio, sobre traição máxima do segundo homem mais poderoso da China, da mão direita do presidente chinês, ou seja, imaginem a gravidade da situação, que a mão direita do presidente de um país seja um traidor e agente dos Estados Unidos. Isso significa que os Estados Unidos sabem de todos os detalhes desse país, conhecem os planos futuros, sabem o nível das forças que você tem, os pontos fortes e fracos, sabem até as preocupações que você vive hoje. Isso significa que a China estava infiltrada, ou seja, por dentro, a mais alta autoridade do país durante as últimas décadas. Será que isso realmente aconteceu? Não dá para afirmar agora. Hoje, a investigação ainda está em andamento. O que todos precisam saber é que a China, há algum tempo, está travando uma guerra interna feroz contra a corrupção, conduzindo uma ampla campanha de purificação dentro de todas as instituições governamentais, sejam civis ou militares. Por quê? Porque ela sabe muito bem o quão perigosa é a corrupção. Sabe que o funcionário corrupto, que, por exemplo, rouba o dinheiro do Estado ou dessa instituição, pode ter certeza de que será o primeiro a trair a pátria na hora decisiva. A China, há anos, lançou uma ampla campanha de purificação, mas isso aconteceu gradualmente e hoje atingiu um nível muito alto. O objetivo dessa campanha é garantir a lealdade total de todos os funcionários à China e ao presidente chinês, ou seja, lealdade total na hora decisiva. Imaginem comigo que desde o ano de 2012 até hoje, ou seja, desde que Xi Jinping assumiu o poder na China, mais de 200 mil funcionários foram punidos por acusações de corrupção. Ou seja, estamos falando de um período de 13 anos. Em um período de 13 anos, 200 mil funcionários do governo na China foram punidos por acusações de corrupção. Um número enorme, incluindo ministros e grandes líderes do exército. Então, o nível de corrupção na China fez com que o presidente chinês confiasse em pessoas próximas a ele, da família e conhecidos pessoais nesses cargos sensíveis. Mas apesar disso, está claro que até mesmo os mais próximos dele hoje podem acabar caindo na armadilha da corrupção. A mídia fala que, além de estar envolvido no vazamento de informações sensíveis, esse responsável, Zhang Yuxia, fez acordos de armas com o chefe do Estado-Maior, ou seja, eles receberam subornos para comprar essas armas. O importante é que não importa o que esteja acontecendo na China hoje, isso confirma apenas uma coisa. Confirma que a China está se preparando para o que está por vir, se preparando para um grande confronto que está chegando. Ela quer garantir toda a lealdade interna para si.
Ou seja, na hora decisiva, ela não quer que haja nenhuma divisão ou traidores vindos do interior das instituições governamentais sensíveis, como o exército, energia, segurança, indústrias militares e assim por diante. O líder da Revolução Chinesa, Mao Tse, disse isso há muitas décadas. É preciso preparar 9 balas para os traidores e 1 bala para o globalismo. Ele sempre repetia que o perigo interno dos traidores e o que é chamado de quinta coluna é mais perigoso do que o inimigo externo. O inimigo externo só pode vencer se encontrar traidores dentro do país. Por isso, o presidente chinês agora talvez esteja seguindo esse conselho do líder histórico Mao Tse, está se preparando hoje para a grande batalha. E assim como a preparação militar, preparação nuclear, preparação tecnológica, no nível logístico e assim por diante, também há uma preparação interna. Purificação interna dos traidores e da corrupção. A China hoje vê que o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu no Iraque, antes disso, o que aconteceu no Irã, na Rússia e em muitos outros países, pode se repetir na China, nos momentos decisivos. Talvez esse movimento chinês, talvez realmente não tenha relação com uma tentativa de golpe militar, ou seja, talvez seja apenas uma ação preventiva que visa afastar qualquer pessoa que tenha alcançado um certo nível de influência interna. Ameaça a China internamente, ameaça a China no momento decisivo. Talvez por traição, talvez por se tornarem opositores que se opõem à ideia de confronto, ou seja, confronto com os Estados Unidos. Porque hoje, a única pergunta feita na China é: quando começa o processo de anexação de Taiwan? Todos os chineses fazem essa pergunta. Quando começa o processo de anexação de Taiwan? Esse é o assunto de todos. Há muito tempo a China vem realizando manobras militares, há muito tempo ela se movimenta militarmente, faz manobras ao redor da ilha de Taiwan, cerca a ilha de Taiwan. Toda vez que vê esse movimento militar, o que faz? Claro, coloca suas forças militares em alerta e acredita que realmente há um ataque militar a caminho. A China joga exatamente nesse ponto, psicologicamente, faz com que os taiwaneses vivam sempre com medo, assustados. E ao mesmo tempo, a China faz com que o mundo se acostume com esses movimentos como se fossem normais. Mas, a qualquer momento, isso pode deixar de ser normal. Ou seja, vai chegar um dia, e talvez esse dia esteja próximo, vai chegar um dia. A China vai lançar uma operação militar completa para anexar Taiwan e todos vão pensar que é apenas mais um exercício militar normal, como era antes. Até que o mundo se surpreenda ao perceber que, em apenas algumas horas, todas as instituições governamentais de Taiwan serão controladas. Ou seja, todos devem prestar atenção a esse ponto. A China está se preparando e mantém todos os preparativos sempre em andamento até que chegue o momento decisivo, e esse momento decisivo vai chegar. E quem vai determinar isso exatamente é o presidente americano Trump, quando talvez ele se envolva em um grande conflito que vai ocupar os Estados Unidos. E vai fazer com que ela se concentre apenas nesse conflito. Ela não terá tempo nem força para intervir em outras regiões, como Taiwan e outras. Isso foi tudo por hoje. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!